Capítulo 1445 Liberdade e Prisioneiros, Parte 1. Star era o diretor da Academia Grifão Dourado e o objeto amaldiçoado que controlava a cidade perdida nos mínimos detalhes. Ele transformou o labirinto em um caminho reto que permitiu a Trude alcançar rapidamente o núcleo de poder de Uriole. Parece que você fez maravilhas com a loucura de Artan. O poder que emana de seu corpo excede os sonhos mais loucos do rei, mas se não fosse pela espada de Artan, eu nunca teria reconhecido você, ele disse. Isso teria sido problema seu, não meu. Ela se sentou no assento do diretor, para aliviar um pouco os pés inchados. Quando estou de bom humor, eu domino as coisas. Quando estou de mau humor, eu os domino até a submissão. Uma simples explosão de sua mana fez todo o escritório tremer. Junto com as dores do crescimento, a criança na barriga de Trude também lhe deu mais poder à medida que seu corpo e núcleo de mana se desenvolviam. Entre o híbrido Grifão-Dragão e o conjunto de Artan, um legado vivo ou um castelo de brinquedo eram a mesma coisa para ela. Claro, meu senhor. Como posso servi-lo? Star perguntou. Primeiro, atualize essa merda para padrões mais confortáveis. Trude deu-lhe o projeto de banheiros modernos e tudo o que ela achava que um exército feliz poderia precisar. Isso pode ser feito, mas os recursos da academia. Trude esvaziou um dos amuletos dimensionais que ela trouxera, interrompendo Sevenos e dando-lhe mais do que ele esperava. Infelizmente, as matrizes me impedem de drenar energia suficiente do geyser de mana para... Um estalar de dedos de Trude fez com que as formações mágicas externas perdessem muito de seu poder, dando ao Grifo Dourado toda a energia mundial de que precisava e fazendo Sevenos Star voltar à aparência de um jovem de 20 anos. Sim. Sim. Você realmente é o herdeiro predestinado pelo qual estive esperando todo esse tempo. Eu sabia que enviar Jacra para encontrá-la era a escolha certa. Quais são suas ordens, minha rainha? Star perguntou. Trouxe comigo muitos recursos e o segredo do despertar. Preciso que você compartilhe ambos com aqueles que já são imortais, enquanto meu exército recebe a bênção da academia. Quero que todos eles sobrevivam ao processo. Trude respondeu. Pode demorar um pouco para que meus alunos recuperem a sanidade, mas considere isso feito. Star assentiu. Quanto ao seu exército, em poucas horas a matriz da lealdade inabalável os tornará incapazes de morrer e recusar suas ordens. Trude ficou intrigado com suas palavras, mas de acordo com Jacra, Sevenos era seu maior aliado, então ela apenas assentiu. Apenas um aviso, meu soberano. Os dragões têm uma vitalidade tão forte que mesmo meu feitiço de escravo não dura muito neles. Você deveria ter vindo aqui antes. Jacra está perto de recuperar sua liberdade, mas não é nada que eu não possa. O que você fez com ele? Trude deu um pulo, olhando para Sevenos com um ódio que fazia o que ela sentia por Tiris parecer uma vela. O que era necessário, minha rainha? Eu sabia da sua existência, então o enviei até você para informá-la dos legados que seu pai deixou. Para lhe dar o que você mais precisava. Uma família. Star tinha o sorriso caloroso de um cachorrinho esperando o elogio de seu dono. Você está me dizendo que meu marido foi escravizado o tempo todo. Que tudo entre nós era mentira. Que meu pai não deixou para trás servos leais, mas apenas vítimas involuntárias de seus experimentos. Porque você está com raiva, minha rainha. Você precisava de um companheiro capaz de dar um herdeiro à linhagem de Artan e eu. Como você ousa me enganar? Trude gritou a plenos pulmões. Como você ousa me fazer acreditar que finalmente encontrei alguém que me ama pelo que sou, que compartilha do meu mesmo sonho, só para tirá-lo de mim? A cada palavra, seu controle sobre o núcleo de poder do Grifo Dourado crescia, causando a Star uma dor como ele nunca havia sentido antes. Trude era seu mestre e ela só precisava de um pensamento para ter todo o seu corpo, mente e núcleo dilacerados. Peço desculpas. Minha rainha, tenha piedade. Eu só queria apressar seu retorno. A imortalidade era de fato uma maldição, permitindo que Trude o matasse repetidamente, sem nunca fazer sua dor parar. Ele ainda está ao seu lado. Não há razão para ficar com raiva. Assim como seu pai queria, a traição também é impossível para os alunos desta academia.
Não pode haver magos perdidos. Sua voz falhou junto com seu corpo, mas a morte não lhe deu nenhum alívio, apenas mais agonia. Você acha que eu não poderia forçar um homem se quisesse? Que eu não poderia simplesmente fingir ser uma donzela nobre se tudo o que eu quisesse fosse um filho? Suas palavras não acalmaram a raiva de Trude, apenas a deixaram ainda mais furiosa. O que você me deu foi uma mentira. O que você fez foi me fazer involuntariamente me rebaixar mais do que nunca. Não tenho escrúpulos em matar pessoas, mas sempre faço isso por um motivo. Faço isso para restaurar a linhagem de Arthur no trono e faça do reino Grifon um lugar melhor. O que eu fiz com Jacra por sua causa é monstruoso. Você fez meu filho nascer de um ato de violência imperdoável. Eles crescerão sem pai porque não há como Jacra olhar para qualquer um de nós sem se lembrar do que eu fiz para ele. Mas, Sua Majestade, ele não pode sair do seu lado. Ele pode e ele irá. Trude interrompeu a tortura e olhou para o dragão Esmeralda. Jacra, este é meu comando final. Desperte. O dragão Esmeralda seguiu as instruções, seguindo a técnica do despertar da linhagem Wyvern. Ondas violentas de mana se originavam de seu núcleo azul brilhante a cada respiração que ele respirava, transformando seu corpo em pedaços repetidamente. Despertar com segurança um indivíduo brilhante de núcleo azul era algo que apenas alguns poderiam fazer, porque o dano que um núcleo tão poderoso causava excedia as habilidades regenerativas que o revigoramento tinha. No entanto, assim como Sevenus, Jacra não poderia morrer. A academia continuou recompondo continuamente, consertando seu corpo de uma forma que complementasse o refinamento do corpo e o tornasse mais forte para isso. Após alguns minutos de agonia, Jacra ainda tinha um núcleo azul brilhante, mas agora seu corpo estava cheio de vórtices e ele foi desperto. Você está livre agora. Trude removeu o feitiço de escravo dele, tirando também sua imortalidade. Jacra sentiu as algemas que prendiam sua mente desaparecerem. Depois de quase 6 meses, ele não era mais prisioneiro do próprio corpo. Mesmo assim ele não se mexeu nem chorou porque não sabia o que fazer da vida. Depois de ter sido escravizado por tanto tempo, depois de passar tanto tempo com Trude, os sentimentos que o feitiço da escravidão lhe impôs quase se tornaram realidade. Quase. Ele agora sentia uma forte afeição por Trude pelo bebê, mas seu corpo também sentia uma forte repulsa toda vez que olhava para a rainha louca. Ele estava dividido entre a necessidade de abraçá-la e de fugir gritando dela. Capítulo 1446 Liberdade e Prisioneiros, Parte 2. Por que você está me deixando ir? O dragão Esmeralda conseguiu dizer depois que Trude ergueu uma parede entre eles para se esconder de sua vista e abriu uma saída para ele. Você precisa das minhas chamas de origem para o seu exército. Você precisa de mim como seu general. Você passou meses me treinando, compartilhando seus planos de conquista comigo. Como você pode me libertar sabendo que posso traí-lo no momento em que sair de lá? Aqui e estragar tudo. Eu não preciso de um escravo. Já tenho muitos deles graças ao meu pai maluco, ela disse em meio a soluços. Sempre posso encontrar outros chegros para chamas de origem. Mogar está cheio de idiotas como ele. A única razão pela qual precisei de você foi porque pensei que, depois de centenas de anos de solidão, sendo tratado como nada além de filho do rei louco, finalmente encontrei alguém com quem compartilhar minha vida. Quanto aos meus planos, você não precisa se preocupar comigo. Em breve todos saberão do meu retorno e poderei usar o conhecimento que vocês compartilharão a meu favor. Não posso e não vou ficar escondido por muito tempo porque não preciso mais. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada de você, e é por isso que estou implorando. Por favor, seja o que for que você decida fazer, espere pelo menos mais 3 meses. A parede desapareceu, revelando Trude de joelhos e com a testa grudada no chão. Não posso despertar até que o bebê nasça. Seria muito arriscado. Além disso, não posso implementar meu plano antes desse período sem colocar a vida deles em risco. Por favor, eu imploro. Não faça isso. Isso para mim, mas para o bebê. Eles não têm culpa. Se você tem que odiar alguém, me odeie.
Ela continuou chorando, mas sua voz permaneceu firme. Jacra sentiu seu coração como se um torno o apertasse, mas seu corpo se recusou a se mover e ele estremeceu de desgosto mesmo com a ideia de dar um passo mais perto dela. Prometo que não colocarei a vida de nosso filho em risco, ele disse. Obrigado. Trude bateu a cabeça no chão até que ela começou a sangrar em sinal de contrição. Uma última coisa. Se meu plano falhar, se eu morrer no campo de batalha, por favor, cuide do bebê em meu lugar. Vitória ou derrota, quero que isso acabe comigo. Não deixe que cresçam na minha sombra nem que as pessoas maltratem nosso bebê por minha causa. Prometa-me que se algo der errado, se eu não puder dar-lhes o trono, você pelo menos dará ao nosso filho uma vida normal. Eu prometo. Jacra disse antes de virar as costas para ela e escapar do grifão dourado pela última vez. Ele voou pelos céus em direção à sua casa, o Império Górgona, sentindo a necessidade do apoio de sua família. No entanto, as lágrimas que brotavam de seus olhos sem parar não eram tanto de alegria ou alívio, mas de tristeza. A cada bater de asas, Jacra se afastava mais de seu algoz, mas também ficava mais infeliz. Continente Giera, ruínas da cidade de Yankar, cabana de Baba Yaga, alguns dias depois. Logo depois de salvar Davi dos efeitos do feitiço Grifão Verdadeiro de Valeron, a Mãe Vermelha também foi convocada pelo Sol Vermelho. A aniquilação de Silverwing, o feitiço anti-guardião que o primeiro mago havia deixado como parte de seu legado ao reino, danificou o corcel de Dusk além do que as capacidades de auto-reparo de pôr do sol poderiam consertar. Baba Yaga passou as semanas anteriores trabalhando duro para evitar que Davi fosse forçada a sacrificar a Kala para salvar sua própria vida e punir Dusk com o melhor de suas habilidades. O dia iluminado já estava em condições tão críticas que ela não aguentaria mais nenhum dano sem morrer. O Sol Vermelho, em vez disso, foi destituído de seus poderes e Baba Yaga passou para ele metade dos ferimentos de pôr do sol para facilitar seu trabalho. Dusk também foi forçado a assumir sua forma humana. Ele parecia um homem bonito de 20 e poucos anos, com cerca de 1,9 metros, 6'3", de altura, cabelos loiros, pele vermelha brilhante e olhos laranja que pareciam tremeluzir como chamas toda vez que ele movia o olhar. Seu corpo estava coberto de bandagens ensanguentadas, já que suas feridas não cicatrizavam mais rápido do que as de um ser humano normal. A dor e o sangramento, porém, não eram nada comparados ao desamparo que ele sentia. Ele se levantou da cama com um grunhido, segurando o ombro direito e o lado esquerdo para não deixar as feridas abrirem novamente, e caminhou até o quarto de Davi, onde estava o ranger caído. Por que você está fazendo isso conosco? Comigo? Dusk perguntou com uma voz áspera enquanto a fraqueza de seus joelhos o forçava a sentar-se na cadeira mais próxima. Ele mal havia dado alguns passos, mas sua respiração já estava irregular devido ao cansaço. Eu sei que você pode nos curar instantaneamente se quiser, mãe. Eu posso, mas não vou. Baba Yaga balançou a cabeça enquanto trocava as bandagens de Akala e aplicava magia de cura apenas o suficiente para não infeccionar seu ferimento e manter o processo de recuperação estável. Estou cansado de suas travessuras. Cansado de ver meus cavaleiros se concentrarem em algo tão irrelevante quanto a conquista e esquecerem a missão que devolvi a eles quando vocês três atingiram a idade adulta. É hora de vocês aprenderem que ações têm consequências. Vocês deveriam ser adultos, não um bando de bebês chorões que chamam pela mãe no momento em que algo não sai como eles esperavam. Não vou curar suas feridas porque vocês mesmos as causaram. Ela disse. Como você pode dizer aquilo? O crepúsculo rosnou. Fizemos o que fizemos por nossos irmãos. Após a queda de Giera, muitos mortos-vivos se mudaram para Garlen. Enviamos para as terras Eclipseu todos aqueles que puderam acomodar, mas depois que atingiram sua capacidade total, a guerra foi a única resposta possível. Como os tribunais poderiam alimentar tantas bocas de outra forma? Ou talvez você preferisse que abatêssemos os nossos apenas para poupar alguns animais cuja vida se esgota no tempo que levo para piscar os olhos. Diga-me uma vez que pedi sua ajuda. Uma vez que me meti nos assuntos humanos.
Entre os cavaleiros, fui eu quem dedicou toda a sua vida à missão que você nos confiou, mãe. Eu até peguei o corpo de um lixo e usei seus recursos para encontrar uma maneira de superar as fraquezas de seus filhos defeituosos. Ele disse: toda criatura tem o direito de viver, ou pelo menos de lutar pela sua sobrevivência. É por isso que não interferi na sua guerra estúpida. Além disso, não posso negar que, ao contrário de suas irmãs, você nunca precisou ser resgatado antes. Baba Yaga deu ao arqueiro um caldo de ervas que naturalmente aceleraria sua recuperação. Então por que você está me punindo assim? É porque pegamos os corcéis? Crepúsculo perguntou. Não, seu idiota. Eu não poderia me importar menos com os corcéis. Ela respondeu com raiva, mas não antes de silenciar os ouvidos de Akala para não perturbar seu sono. Continua no próximo vídeo.